Olá, pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Vanessa. Hoje, em mais um Direito com Elas em Minutos, o assunto vai ser licenciamento ambiental. É um assunto que não é muito comum no dia a dia, mas é muito importante, inclusive para as pessoas entenderem mais sobre esse assunto. Eu convidei para falar sobre esse tema a doutora Gleise Gulin, que é sócia do escritório Sais Advogados, que é especialista em direito ambiental. Inclusive, a doutora é diretora de assuntos ambientais da Abra PCH. Doutora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. O Direito com Elas em Minutos sempre estará aberto para a gente poder trazer um pouquinho sobre esse tema ou qualquer outro tema de direito ambiental, sempre de uma forma leve e rápida. Muito obrigada. E já lanço aí a pergunta. Afinal, o que é licenciamento ambiental? Vanessa, eu acho que antes de mais nada, eu gostaria de agradecer em meu nome, de toda a equipe do Sais Advogados pelo convite. Como a gente estava conversando antes de começar essa pauta, falar sobre direito ambiental, licenciamento ambiental é sempre um desafio, mas ao mesmo tempo é necessário, né? Porque a primeira pergunta que você fez é o que é o licenciamento ambiental? O licenciamento ambiental é um instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente. Então, toda atividade ou empreendimento que venha causar ou fazer uso dos recursos naturais, ele precisa passar pelo devido processo de licenciamento ambiental. Então, dependendo da atividade que você for realizar, ele tem um trâmite específico que você vai ter que passar, que seria através você submete, né, um requerimento de licença para o órgão ambiental competente e faz um estudo específico, dependendo da atividade que você vai licenciar, para ser emitida uma licença específica ambiental. Essa licença, obviamente, ela difere da licença que é urbanística, né? No caso de empreendimentos que vão ser construídos em municípios, enfim, e somente a partir dessa licença ambiental é que você pode iniciar a sua atividade em determinado local. Entendi. E afinal, quais são essas atividades? São todas específicas? Fala um pouquinho das atividades para a gente. Tá. Então, as atividades, se você for desenvolver qualquer atividade que você vai fazer uso dos recursos naturais, e quando a gente fala de recursos naturais, você venha mexer no solo, você venha mexer na água, vai causar algum tipo de impacto no ar. Essas atividades, você tem obrigatoriamente a necessidade de passar pelo processo de licenciamento ambiental. Na resolução CONAMA 01 de 86, tem um rol de atividades e esse rol de atividades, ela é exemplificativa. Quando a gente fala que ela é exemplificativa é porque, por óbvio, se você for apresentar, quero licenciar uma área onde eu vou construir 10 casas e você tiver alguma dúvida com relação ao que você deve fazer, o ideal é você fazer uma consulta no órgão ambiental competente, ou que seja no órgão municipal ou estadual, para saber se de fato você precisa passar por um devido processo de licenciamento ambiental para essa determinada atividade. Então, a princípio, todas as atividades que fizerem esse uso, né, dos recursos naturais ou causar qualquer tipo de degradação ambiental, deve passar pelo devido processo de licenciamento. E para onde o empresário, né, o dono dessa empresa, deve fazer esse requerimento, tanto de consulta ou até a entrada desse pedido de licença? Então, a princípio, se você tem alguma dúvida e você não tiver respaldado por uma assessoria técnica jurídica, o que você pode fazer é ir em qualquer órgão ambiental e apresentar uma consulta falando: tenho intenção de construir uma empresa, uma indústria, enfim, para esse órgão ambiental, e ele vai falar se ele se enquadra ou não na competência dele licenciatória. O que vale a pena a gente trazer aqui, que a Lei Complementar 140, ela estabelece exatamente qual é o órgão administrativo competente para fazer determinado licenciamento. Então, ali tem os critérios específicos que você pode ver se você precisa apresentar, fazer um requerimento de licenciamento no Instituto Brasileiro de Recursos Naturais e Renováveis, que é o órgão ambiental federal, ou se não, você vai no órgão ambiental estadual ou municipal. Isso vai depender da tipologia do empreendimento, qual é a abrangência dos impactos desse empreendimento e a sua localização. Entendi. E após dessa licença,
tem algum prazo? Ela é eterna ou ela tem um prazo certo de ser renovada? O prazo da licença, toda licença tem um prazo, né, específico, a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação, mas também o que a gente tem que considerar é que, dependendo do impacto desses empreendimentos, você ainda pode ser concedido uma licença simplificada, ou até mesmo uma dispensa, mas todas elas, pela resolução CONAMA, hoje em dia, você tem um prazo de validade específico para cada uma delas, para licença prévia, para licença de instalação e operação. Entendi. E aí, dependendo de cada fase. Dentro desse período que já tem a concessão da licença, existe um órgão específico para fiscalizar? E se essa empresa deixar de cumprir algum critério estabelecido, existe multa? Quais são as penalidades que ela enfrenta se ela descumprir as exigências da legislação? Tá, voltando para o princípio de a partir do momento que você começa a fazer o teu processo de licenciamento ambiental, você já sabe especificamente qual que é o órgão competente que vai te licenciar. Esse mesmo órgão, ele tem o poder de polícia e ele vai fiscalizar a tua licença. Quando a tua licença ambiental é emitida, ela tem diversas condições que seriam as obrigações legais que você deverá cumprir para que você esteja em dia com a sua questão ambiental. Então, são condicionantes direcionados aos seus impactos ambientais, que elas vão estabelecer medidas de controles ou mitigatórias ou compensatórias, e também você consegue prever quais são os programas ambientais que você propôs e que o órgão acatou, que você tenha que cumprir exatamente para efetivar essas medidas de mitigação, enfim, compensação, controle. Então, esse mesmo órgão ambiental que vai te licenciar é o órgão que vai fazer essa fiscalização do teu licenciamento. Por óbvio, qualquer outra pessoa que identificar que está tendo algum tipo de irregularidade na sua empresa, ela pode, obviamente, acionar esses órgãos e falar que está ocorrendo essas inconsistências, né? Essas irregularidades. Então, nesse sentido, são os dois, esse mesmo órgão, qualquer outra pessoa pode, ou até mesmo os outros órgãos ambientais, em que pese não serem competentes nesse sentido, eles podem acionar o órgão ambiental competente para verificar e fazer essa fiscalização dessa área. Você me perguntou ali quais eram os tipos de penalidade. Que a gente deve considerar que na parte ambiental a gente tem 3 tipos de responsabilidade, né? A administrativa, a civil e a criminal. A responsabilidade, quando a gente fala de responsabilidade civil, você está falando da reparação do dano, né? A administrativa, por óbvio, tem a questão de todas as sanções ali, que a gente fala das multas, dos embargos, advertência e tudo mais. E a criminal é aquela que, né, você causando algum dano ambiental, você entra ali nos crimes, na lei de crime ambiental, você consegue identificar quais são os crimes que você eventualmente se enquadraria caso ocorresse algum tipo eu não quero nem falar de crime de novo, de dano, obviamente. Então, a gente tem ali a lei 9605. Desculpa, pode falar. Imagina, desculpa, até falando de crime, até um exemplo que a gente acho que poderia citar é os casos de vazamento, né, em Mariana, que até agora não há nenhuma penalidade criminal para essas pessoas que estão passando ainda por um processo, não é isso? Exatamente, eles estão, óbvio, né, que tem ações judiciais discutindo a questão, eles já até chegaram a fazer algumas tratativas de acordo com relação ao assunto, mas ainda não tem ainda nada definitivo, né? Já houve alguns tipos de julgamentos, mas assim, ainda em fase de, óbvio, né? Tratativa está sendo discutido, obviamente, entre a empresa e Ministério Público e tudo mais. Mas eu acho que você trouxe exatamente um bom ponto. O que a gente tem que levar em consideração, especialmente o que a gente tem acompanhado e visto, que a responsabilidade criminal é o caminho que tem que ser dado nessas questões, porque querendo ou não, você tem aquele apelo moral com relação à pessoa que, a princípio, comete o crime, né? Porque hoje o que você vê é que a responsabilidade criminal, ela não só atinge a empresa, mas ela atinge todos os dirigentes, né? Da hierarquia toda. Então,
Você vê que hoje em dia tem sido feito um trabalho muito maior de conscientização e prevenção das empresas exatamente para fugir e minimizar todas essas questões, né? Porque você precisa ser de fato mais efetivo nessa questão da proteção ambiental, né? O intuito do instrumento mesmo do licenciamento ambiental é você poder compatibilizar o desenvolvimento, né, o econômico com a proteção ambiental. Então, você tem que fazer bem feito. Hoje em dia, você não tem como fugir disso aí, né? Sim, e até uma exigência mundial, né? Acho que também empresas, para fazer esse tipo de negócio comercial, acho que até exigem essas condições de responsabilidade, adequação. Deve haver até um compliance ambiental, acredito. Existe alguma coisa nesse sentido? Para fazer. Exatamente. Eu acho que exatamente isso, por conta dessas preocupações, né? Você vê, para você conseguir financiamento bancário, hoje em dia você precisa demonstrar que você está dentro da legalidade, que você possui licença e tudo mais. Tem até, inclusive, ali alguns parâmetros, né, que você tem que atender de índices internacionais para você conseguir esses financiamentos. Então, o Brasil já acabou internalizando diversas coisas por conta desse, né, da globalização e desse enfoque que a gente tem com relação a essas questões ambientais. Então, é aquilo que eu te falei, hoje em dia não tem como você andar fora da linha, Exato. porque você sabe que lá na frente isso aí, você, o seu empreendimento vai ser impactado caso você não adote essas medidas. E aonde o cidadão pode consultar se a empresa está regular com licenciamento ambiental? Existe algum site, algum portal, estilo Reclame Aqui? Então, você consegue acessar, se você sabe, obviamente, os dados do processo de licenciamento, CNPJ da empresa, a depender do órgão ambiental que esse empreendimento está sendo licenciado, que é o órgão fiscalizador, se ele já tiver um sistema de licenciamento, enfim, se ele já tiver um site funcionando bem, você já consegue fazer essas consultas. O IBAMA, por exemplo, você consegue acessar todo o processo de licenciamento ambiental, todas as informações com relação ao processo de licenciamento ambiental de um empreendimento que esteja sendo licenciado lá, ou de uma empresa especificamente que tem o IBAMA como o órgão fiscalizador, com o número do CNPJ, você consegue fazer levantamento de autuações e tudo mais. O próprio site do governo federal, até dos estados e municípios hoje em dia, eles têm um sistema de informação ao cidadão que é o SIC. Então, você consegue fazer um requerimento direcionado a respeito de qualquer empreendimento e atividade por meio desses sites específicos. Então, é bem interessante. A transparência tem sido uma das principais prerrogativas que a gente tem visto por aí com relação, né, ao IBAMA, aos órgãos estaduais e para falar a verdade, o poder público de maneira geral, né, porque você acaba tendo maior acessibilidade, você está tendo mais transparência e essa comunicação entre empreendedor, sociedade civil, cidadão, de maneira geral, está sendo muito mais dinâmica, mais rápida, mais efetiva. É aquilo que a gente está falando, é a evolução, né? Se não houver esse tipo de transparência, como que a gente vai poder confiar? A gente ouviu tanta coisa, e aí acontecem acidentes como a gente já viu acontecendo. E para terminar, doutora, me fala um pouquinho de um projeto de lei que já está tramitando aí desde 2004, é o projeto 3729. Afinal, por que ele é tão polêmico? E dessa discussão sobre direito de licença ambiental? Então, o PL 3729 de 2004, ele está aí, então, praticamente 16 anos aí sendo discutido aí no nosso Congresso, e ele trata exatamente sobre a Lei Geral de Licenciamento Ambiental. Hoje em dia, nós temos mais de 50 mil normas que tratam das questões ambientais no país. Então, a gente não tem hoje em dia uma lei federal que trate unicamente sobre o licenciamento ambiental. Cada um dos estados, municípios, enfim, tem uma legislação específica com relação ao licenciamento ambiental, a diversos aspectos, enfim. O projeto da Lei Geral de Licenciamento, ele está sendo debatido, obviamente, né, desde 2004, e a grande dificuldade, acho que como qualquer outro projeto de lei, é você conseguir chegar num consenso.
E como a gente está com essa pauta verde aí, o Brasil com esse holofote todo da parte internacional, o que a gente tem, né, comentado e discutido e falado em diversos ambientes é que ter uma lei geral de licenciamento, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, em que o Brasil está sendo um holofote, é uma forma da gente mostrar que a gente está querendo uma atualização, que a gente está querendo trazer essa maior segurança jurídica. As nossas leis as normas de licenciamento ambiental que a gente tem hoje em dia, ela é pautada, por exceção óbvio da Lei Complementar 140 que eu comentei com você, em resoluções do CONAMA da década de 80 e 90. E nós estamos em 2020. Então, essa atualização se faz necessária. E a gente está prevendo uma norma geral, em que todo mundo vai ter o mesmo entendimento com relação às definições específicas. Ela tem a previsão, por óbvio, né, de tentar fazer essa integração e desburocratizar essa questão do licenciamento. Ela vai ter prazos específicos, né, em que pese a gente já tem prazos, né, previstos na CONAMA, ela vai trazer mais de forma assim pragmática, mas como é que vai funcionar? E eu acho que vale a pena. O que as pessoas sempre falam mas isso aí não vai mudar em nada, porque está atendendo ponto A, mas não está atendendo ponto B. Mas o que a gente precisa ter em mente é que, de fato, a gente precisa ter uma lei. Se essa lei passar, por óbvio, vai ter outras etapas, por óbvio, vai ter discussões com relação a determinados pontos, mas, enquanto isso, a gente tem essas 50 mil e poucas normas tratando exatamente desse assunto, em que você tem que fazer diversas consultas para entender como é que funciona isso. Então, o projeto de lei vem trazer o procedimento de forma específica, como ele deverá ocorrer. Por isso que ele acaba sendo tão positivo, pelo menos esse é o meu entendimento, com relação a isso. Mas muito obrigada. Realmente, infelizmente, né, desde 2004 esse tema parado, mas acredito que como a própria doutora falou, esse foco verde e também a exigência internacional, acredito que no próximo ano eles coloquem em pauta para resolver esse assunto. Muito obrigada. Esse assunto aí, a gente pode falar muito mais. Responsabilidade, acho que ambiental também é algo muito interessante a gente poder discutir. Quem sabe, numa próxima entrevista, a gente pode marcar para falar sobre esse assunto. Sem e dúvida. Desde já, agradeço aí a sua disponibilidade. A gente que agradece vocês e a gente fica à disposição. Tá Então, bom? tá bom. Um beijo e até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.